Fala pessoal, tudo bem? Joel Bastos mais uma vez por aqui, empresário da região. Nós estamos aqui para apresentar o Mais Negócios, o primeiro episódio, o primeiro podcast de negócios da nossa região. Nós estamos vindo aí com alguns episódios, trabalhando alguns temas, e hoje eu trouxe aqui um cara fantástico para a gente bater um papo, porque eu acho que vai vir de frente com tudo que a gente tem falado, que é desenvolvimento de pessoas, capacitação, né, e criação de oportunidades. Eu estou aqui com o meu amigo, meu colega aí de trabalho de segmento, o Idelmarques Pires da Silva, apelido Marquinho. Olha que currículo bacana, hein, Marquinho? Eu não esperava essa aqui também, meu amigo. Apesar que a gente ficou sabendo na quarta isso. Mas olha, ex-atleta de profissional de futebol, técnico em edificações da FESB, CIO da IDL Obras, hoje atuante, super forte no mercado, líder coach, life coach. Olha, isso aqui eu nem sei falar direito, mas ó, pro que, Marquinhos? Isso aqui, ó. Practitioner. Olha isso aí, ó. Practitioner em Enneagrama das personalidades. Executivo e coaching brasileiro, analista comportamental, marketing, muita coisa, hein, Marquinhos? É contigo aí. Obrigado pela presença. Obrigado por estar aqui e ter aceitado esse convite da gente bater um papo. O intuito é levar conhecimento aí para o pessoal lá do outro lado, aprender junto com os convidados. Aqui a gente vai trocar experiência e conhecer um pouquinho da sua história. Obrigado pela presença, meu amigo. Eu que agradeço a oportunidade, eu que agradeço aí a parceria. E quando é para agregar valores, informações, é sempre muito bom, né? Estar próximo a pessoas como você. E vamos Obrigado, irmão. lá para mais um podcast, esse podcast que tem feito um sucesso danado na cidade aí. Pô, que Vamos legal, lá cara. tentar Obrigado. ajudar de alguma forma. Obrigado, Marqueira. Obrigado mesmo, cara. E assim, fica nervoso que assim a gente vai começando, primeiros dias, primeiros instantes, mas eu já vou deixar você um pouquinho mais nervoso, cara. Queria saber para as pessoas que estão em casa, a ideia é levar realmente histórias, né, para que as pessoas se identifiquem ali, né, vejam como que a gente consegue, né, sair de um caminho e de repente, né, entrar em outro com sucesso. Então, quem é o Marquinho? O pessoal quer saber. Fala um pouquinho para a gente quem é o Marquinho. Eu sou Idemarques Pires da Silva, mais conhecido como Marquinho aí pela região, né? Sou baiano, filho de baianos, né, que chegaram aí em São Paulo, em Bragança, em torno de 94, né? Como muitas famílias nordestinas, né, vindo buscar melhores oportunidades de crescimento, de qualidade de vida, de carreira. E comecei a minha vida atuando como jogador profissional de futebol durante alguns Quantos anos, anos, Marquinhos? aproximadamente dos 13 aos 18 No anos. Braga aqui ou não? Eu tive uma passagem aqui pelo Bragantino, pelo time da cidade, Olha, por uma oportunidade onde eu vim tratar de uma ruptura de ligamento e acabei tratando e fazendo alguns trabalhos aqui, mas rapidamente fui para outro clube. E esse início de carreira dentro do futebol me trouxe muito aprendizado, muita experiência, a convivência com pessoas tão diferentes em tantos lugares, né? Me trouxe também aí muita facilidade para me relacionar. Isso me ajuda bastante nos negócios hoje. Mas a vida tem as suas curvas, né? você era lateral, você falou para mim outro dia, né? Fui ala Era o esquerda, capitão que ia na frente do time ali defendendo a galera já ou não? corria mais que a bola. Olha que legal. Corria mais que a bola e a carreira de futebol ela foi finalizada, né, por lesões muito graves, né? Eu tive ruptura de ligamento cruzado, 3 rupturas no total até hoje, né? Os 2 joelhos tiveram esses rompimentos e aí eu decidi por vir estudar e dar continuidade à carreira que o pai já atuava dentro do mercado e hoje estou aí fazendo obras, fazendo gestão, terceirizando, dando treinamento, cursos, estudando, aprendendo, evoluindo e tentando transferir também um pouquinho desse conhecimento para quem está vindo aí num caminho parecido ou que possa aproveitar alguma parte dessa experiência aí que eu tive. Pô, que bacana, Marquinhos. Meu, eu não imaginava. Você tem pinta de jogador, mas eu não imaginava que você, cara, jogador profissional, né? Porque não é uma profissão tão fácil, né? Muita gente tenta, muita gente fica pelo caminho, né? Eu, quando era moleque, eu tinha esse sonho, esse leve sonho. Já fiz alguns testes com Guarani, mas, meu, quem vai me escutar e vai, pô, o cara era bom de bola, né? Outros vão dizer que é mentira, mas eu jogava até que bem, cara. Mas, enfim, completamente diferente do que você trabalha hoje, né? Um setor de esporte. Você gosta de esporte ainda? Você faz alguma coisa ainda assim? A gente pode falar até um pouquinho disso depois. Mas eu queria entender com você aqui alguma coisa, cara.
diferente, né? A gente trabalha com esporte e hoje você está liderando equipe, está nesse setor, né? E antes disso, eu queria saber um pouquinho como é que você se define, né? Por questões aí de... a gente teve aqui um papo na semana passada com a Layara, ela me fez lembrar de algo interessante. Muitas vezes a gente pergunta quem é o Joel, né? E a gente vai falar minhas competências técnicas. Apesar que você já adiantou bem essa pergunta, né? Então, pô, cara, eu sou hoje proprietário da JB, não sei o quê, sou formado com isso, com aquilo, mas quem é você de fato, né? Quem é o Marquinhos? Um cara resiliente, um cara aguerrido? Como é que, pelo que a gente vê, né, saiu de um cenário de futebol para estar empresariando por aí? Como que você se define, Marquinhos? Acho que cabe voltar um pouquinho, né, nessa época da minha carreira, porque eu tive uma frustração muito grande quando eu não pude dar continuidade à minha carreira. Era onde eu apostava todas as minhas fichas, onde eu colocava toda a minha fé, toda a minha energia, né, toda a expectativa. Então, quando eu fiquei impossibilitado de continuar a carreira, foi muito duro para mim, né? E eu fiquei aproximadamente mais de um ano depois sem assistir televisão, por exemplo, para não ver artigos esportivos ou matérias esportivas. Você tinha 18 anos. Tinha aproximadamente de 18 para 19 anos, quando eu realmente decidi por não dar continuidade na carreira. Isso me machucava muito e eu não sabia lidar. Então, nesse momento, eu resolvi culpar, né? A gente sempre quer procurar um culpado, principalmente quando a gente não tem maturidade. Então, eu culpava a Deus, culpava ao universo, culpava as pessoas que estavam envolvidas na época, né, nos clubes, sejam os preparadores físicos, treinadores. Frustração lá em cima, A gente né, dá mano? um jeito de atirar para tudo quanto é lado, né, tentando aí fazer com que pareça que a gente realmente não teve culpa nenhuma ou era algo que não tinha que acontecer, né? Mas depois de um tempo, né, através do autoconhecimento que eu fui buscar, das formações, né, da maturidade, eu cheguei a uma conclusão que é forte até para mim, que eu acredito hoje que eu não queria ser atleta de futebol profissional, eu nunca quis ser jogador de futebol profissional. Eu queria ter um cargo, Destaque. eu queria assim. ter um destaque, eu queria ser destaque, eu queria ser importante, eu queria ser Entendi. algo muito importante e que trouxesse orgulho pro meu pai, por exemplo. Você achou que jogador de futebol ia ser o que ia dar mais orgulho pra ele? Que time ele torce? Meu pai é palmeirense, né? Mas ele puxa um pouquinho pro meu tricolor São Paulo, porque ele sabe que eu torço, Puts. então ele torce pro Palmeiras primeiro. Quando o Palmeiras não vai bem, ele torce pro São Paulo porque ele quer me ver feliz. Essa semana ele ficou contente, então, né? Torceu demais, ficou feliz da vida. Mas quando joga São Paulo e Palmeiras, o legal é que quando o Palmeiras perde, ele não fica tão triste assim, porque eu fico feliz. E quando o Palmeiras ganha também, eu fico super bem com isso, eu não tenho esse problema de Felicidade do me pai é sua apegar. felicidade, né? É minha felicidade. Então, indo de encontro a esse caminho, durante os tempos que eu me dediquei a estudar, eu percebi isso, Joel, que eu não queria ser um jogador de futebol, eu queria a fama que o jogador tem, o status que ele tinha para nossa sociedade, né? Mas querendo, na verdade, o reconhecimento e ser orgulho para o meu pai, que sempre colocou isso como muito importante na vida de um homem, ser alguém importante, ser alguém Você é filho de único, sucesso. Marquinhos? Não, sou eu e tenho mais 3 irmãs, a Yara, a Isabela e a Irmão, Yasmin. você tem também, não? Irmãos, nenhum. Você é o único menino. Sou o único menino, né? Você sentiu que o pai depositou ali uma certa confiança num único menino que tinha na família aí? Eu acho que todo pai deposita, né? Todo pai tem essa expectativa do filho ser o seu progenitor e que dá sequência a tudo que ele plantou e ainda mais, né? Tem uma expectativa muito alta, mas a expectativa alta do pai, às vezes, pouco tem a ver, né? Desde que ele não influencie diretamente nesse desejo dele. Mas a percepção que o filho que eu tinha era essa, né? Que ele queria que eu fosse alguém de destaque. Então, quando eu larguei o futebol, eu passei esse período aí meio depressivo, mas quando eu entrei na faculdade para fazer o meu primeiro curso técnico, que foi edificações, tudo já começou a mudar. Eu já comecei a mudar o foco, a olhar a carreira como promissora dentro daquilo que já estava no meu sangue, de certa forma. E aí eu comecei a deixar o futebol de lado e eu nunca senti falta, que é muito engraçado. Eu nunca senti falta de ser um atleta de futebol profissional, né? Nem amador eu nunca quis jogar. Society,
brincar com os amigos me chamou sempre a atenção, mas mais pela resenha, não por esporte em si. Então eu percebi que aquilo não era verdadeiramente o meu sonho, Você acha que né? você começou a se conhecer um pouco melhor, em cima até do que a gente estava perguntando, como você se define? Porque, de repente, você estava nesse momento de transição, né? E aí, como você não sentiu falta, talvez realmente não era aquilo que você estava buscando, como você se identificou, né? Hoje como líder também, né? Uhum, Numa posição de destaque que a gente ocupa, né? sim, sim. Essa busca fez, né, com que eu entendesse e aceitasse o caminho que foi colocado para mim, né? Cabe aí a cada um muito respeito, independente de religião, mas eu acredito que o universo, Deus, as forças maiores, né, que regem o nosso mundo, elas têm os nossos caminhos, né, bem alinhados e bem traçados. Então, hoje eu enxergo tudo de positivo que também essa mudança de carreira trouxe para mim, né? A estabilidade familiar, a oportunidade de estudar, que naquela carreira dificilmente eu teria, Uhum. a oportunidade de ter um filho, que é o Miguel, que eu tenho hoje, que talvez eu não teria, né, seguindo aquela carreira naquele Com quantos anos momento. você foi pai? Eu fui pai com 28 anos. Com 28 anos nasceu o Miguelzinho. Legal. Fui pai com 35, primeira vez. É um presente maravilhoso. Eu também fui a segunda com 36, então imagina. E que teve muita relação também com a minha carreira, porque eu conheci, né, a mãe do Miguel numa das lesões que eu tive, que eu vim fazer o tratamento aqui. Como é que foi? Ela trabalha na área de saúde, recuperação, alguma coisa assim ou não? Não, mas eu, quando vim fazer minha recuperação, uma recuperação longa, de 6 a 9 meses, então eu vim fazer o tratamento no Bragantino, né? Reconstrução eu Sim. fiz no clube, em São Paulo, mas eu vim fazer a fisioterapia, vim fazer a recuperação aqui no Bragantino. Para quê? Para ficar perto de casa, para poder me dedicar integralmente à recuperação. Economia de custo também, você está em casa, logística e tudo Claro, mais, claro. né? É um momento emocional Tem nada melhor muito que você recuperar na frustrante. sua casa, né? E num dia antes, né, de fazer essa cirurgia, de fazer o início dessa recuperação, a gente saiu, né, entre amigos, para meio que comemorar ou me despedir, né, de um tempo no qual eu ia precisar me dedicar totalmente só à minha recuperação e não ia fazer mais nada. Então a gente falou, poxa, vamos sair, tomar alguma coisa, comer alguma coisa, porque depois vai demorar muito tempo para a gente poder sair. E foi ali que eu conheci ela. Pô, que E eu legal. ligo tudo isso à vinda do Miguel, né, que é hoje o meu maior O destino patrimônio. tá todo interligado aí, né, meu amigo? Muitas Sim. coisas, né? Sim. Deus é muito mais sábio do que a gente imagina. Mas que bacana, irmão. Então você teve aí um momento muito interessante aí dessa parte sua aí de adolescência e pré-adolescência ligado ao esporte, ao futebol. E é interessante que também, às vezes, não é todo mundo que está voltado para se conhecer. Por isso que eu perguntei aqui isso, porque parece-me que você teve um processo profundo de autoconhecimento, de, pô, o sonho de qualquer moleque aí na minha época, ou na sua época, ou até hoje, é ser jogador de futebol. Você está inserido nesse mundo, já é um profissional. Você tem que olhar para trás e dar tchau para isso. Eu imagino que não seja fácil. Então, realmente, você talvez tenha que ter atingido ali um grau de maturidade que poucos com 18 anos... Eu com 18 anos, sei lá, eu estava festando ainda, como a turma diz, né? E você já estava tendo que tomar esse tipo de decisão. O que eu acho que, na minha visão, pode até ter facilitado hoje, né, esse seu foco aí que você tem hoje nessa área sua empresarial. E ligando um pouco esses pontos, né, como a gente também já falei que a gente ia bater um papo aqui muitas vezes informal, de família, de esporte e tudo mais, e também de empreendedorismo, ligando esses pontos aí, cara, porque são, né, áreas muito distintas, né, na parte de jogar bola, cara, e você ser um CEO de uma empresa, liderar pessoas, fazer projetos, Sim. cumprir prazos, né, desafios que, cara, muito maiores, eu acredito, né, do que tá dentro de um campo. Apesar que tá dentro de campo também requer muito esforço, mas me perdoe até se foi uma fala falha, mas eu sei que é muito trabalho, né? Gerir uma empresa hoje é desafiar, eu sempre falo isso, que é gerir desafios o tempo inteiro, o tempo inteiro. Como é que você se capacitou, irmão? Que uma coisa é você estar se capacitando aí no futebol, fazendo exames técnicos, agora, de repente você tem que estar ligado completamente à questão técnica, de estudo. No seu caso, que vem de um segmento de construção completamente técnico, matemática, né? Raiz quadrada, fórmulas. Como é que você lidou com isso? Assim que você saiu dessa questão, você decidiu, cara, não vou mais jogar bola.
começou a olhar, focar para o estudo? Como é que você fez? Você decidiu dentro de você, cara, é isso que eu quero, eu vou me capacitar nisso daqui. Seu pai já estava trabalhando com isso, né? Uhum. Primeiramente, eu fui, né, fazer um curso, da qual era um curso de curta duração, um curso técnico aí de 2 anos, voltado, né, à construção civil, Com 18 anos você edificações. tinha? Logo que eu larguei, né, o futebol. E isso fez com que eu me encontrasse novamente, né, com uma carreira, com o que fazer nessa vida depois que você perdeu todas as fichas, né, apostando num único caminho, que é o que eu fiz, né. E aí me trouxe novamente, né, para uma vida na qual eu tinha já uma relação por conta do meu pai, que sempre foi empreiteiro, sempre fez obra, sempre fez casa, sempre via muitos livros de arquitetura e construção em casa, na qual ele sempre recorria, via um monte de projeto em cima da mesa de jantar, né? Então, isso para mim foi um pouco automático e natural, foi muito legal. E quando eu pego o que você pode trazer do esporte, de qualquer esporte, para a vida empreendedora, para os Legal. negócios, eu acho que principalmente a resiliência, é a Boa. disciplina, a motivação, a perseverança, é aceitar muitas vezes o caminho que não é aquele que você queria ter tomado, mas é o caminho que de alguma forma você foi parar lá e tentar entender o porquê você foi parar lá e pegar isso e fazer o melhor que você pode naquela condição que você tem, né? Então, eu acho que a questão comportamental que o esporte te dá, poucos outros É segmentos no verdade. mundo vão te dar, né? Disciplina também, Marquinhos. A disciplina, mas principalmente a resiliência, né? Porque num dia você perde, no outro você tem que Entendi. treinar de manhã, independente do resultado. Você perdeu, se ganhou, e 2, 3 dias depois você já tem que ganhar de novo. E 2, 3 dias depois você perde, você tem que ganhar de novo, e você se machuca, e você fica longe das pessoas que você ama, e você passa por momentos de provações muito Bem grandes. legal a sua Você colocação, tem cara. princípios e valores que vão ali bater de frente com outros adolescentes, às vezes, ou outros adultos bem diferentes da tua visão de mundo, que vão tentar ali, às vezes, fazer convites tentadores para você, mas que tira Uhum. totalmente o foco do que você foi fazer ali. Então tem a carência, né, sentimental, às vezes, da esposa, da namorada, da noiva, dos pais, de irmãos, de filhos. As renúncias, né? Que tem que ser feitas. Muito, muito. Você abre mão de muita coisa por um sonho gigantesco, né? Na qual a porcentagem que alcança é muito pequena, né? A gente fala, então, que poderia ser foco em vez de disciplina. Você tem que ter um foco muito grande no que você quer. Sim, é foco, disciplina, resiliência e saber que para você ter uma coisa, você tem que abrir mão de outras. Isso, Claro. a conta não fecha, não tem como ter Uhum, tudo. uhum. Então, dependendo do que você busca, você tem que abrir mão de algumas coisas. E o esporte, ele te mostra isso ferozmente. Então, ou você aprende ou você fica realmente pelo caminho, como acontece com a maioria das pessoas que tenta a carreira E esportiva. você embarcou nesse... Só um parênteses aqui. Esses dias eu estava vendo um vídeo, não vou me lembrar quem é o atleta e nem qual é o time, mas era um atleta de basquete. Não sei se você já viu esse vídeo, que um repórter está perguntando pro cara por que ele atrelava a perder a temporada, né? Ele tava o cara lá dando uma entrevista coletiva, por que você atrela, vocês não ganham, vocês perderam a temporada? Não, minto, ele falou fracasso de vocês na temporada. Ele falou fracasso de vocês na temporada. O cara falou, meu, você ele fez uma analogia que que não era um fracassado, né? Não é porque ele fez uma pergunta pro cara, você é promovido todo ano no seu trabalho? O cara falou, não. Mas você acorda 8 horas da manhã, vai dormir às 9, faz seu trabalho do mesmo jeito sem ser promovido. Aqui é a mesma coisa, só um pode ser campeão, cara. Então, eu tô aqui acordando todo dia, de manhã, cedo. Foi o ano que eu mais treinei arremesso da minha história. Foi o ano que eu me abdiquei mais, fiz mais renúncias ali familiares contra as coisas. Então, como é que você pode falar que o meu ano foi um fracasso? Na sua visão foi. E deu até o exemplo do Michael Jordan, que eu acho que, se não me engano, tem 8 títulos, 7 títulos da liga e disputou 20 campeonatos, que é o melhor de todos. Então, né, eu acho que muito esse exemplo que você está dando da questão aí de abrir mão das coisas para ter algo ali na frente, né? Sim, perfeitamente, perfeitamente. Você colocou muito bem, Joel. E aí o que você traz para o empreendedorismo? Essa questão do comportamento. Porque por mais que você vá trabalhar num campo que eu trabalho, que é o mercado da construção civil, que seja um campo técnico, que um campo totalmente voltado a números, a também
produtividade, né? A gente não pode esquecer que uma obra boa, ela é resultado totalmente de pessoas. Um time, né, irmão? De time, de pessoas, uma obra, dependendo do porte da obra, uma casa de alto padrão, e a gente está falando de 70, de 100 pessoas envolvidas, às vezes, na construção dessa casa. Projeto inteiro. Então, o comportamento, a postura, a motivação, a disciplina, Legal a você dedicação, falar isso, cara. o quanto essas pessoas estão realmente intencionadas a fazer o melhor que elas podem para aquele projeto, né? Então, o esporte, ele vai fazer com legal. que você torça todos os seus princípios e valores até que você perceba que eles são tão fortes e verdadeiros dentro de você que você os tem que manter independente dos tombos que você toma. Claro. Né? O esporte vai fazer isso. O esporte não é justo. A carreira esportiva não é justa. Muitas vezes a nossa vida não é justa. Não é muitas vezes por merecimento. Porque tem muita gente merecendo. É claro. Mas tem apenas, às vezes, uma vaga só no pódio, né? É aceitar, né, cara? Já aceitar e fazer o melhor que você pode. Aí esse exemplo que você Eu trouxe, acho que isso maravilhoso. tem em outras áreas da vida também. O meu pai, cara, ele tem uma profissão aí de... aposentado, é óbvio, há alguns anos. Mas ele tem uma profissão, ele é funcionário público há anos, aposentado. Só que ele é um atleta amador, cara. Ele corre há muito tempo. Talvez você já tenha visto meu pai pela cidade, só que não sabe que meu pai, porque quase todo mundo conhece meu pai, já deve ter buzinado para ele ir para a rua. E ele passou por problemas sérios de saúde, assim, cara, muito graves, que talvez eu veja que... E a gente vê que outras pessoas ficaram pelo caminho com o mesmo problema dele. Mas o que você está me falando, essa resiliência dele, cara, ajudou pra caramba. E o médico dele falou, cara, operou ele em junho, vai ser uns 2 anos aí pra você voltar a correr e tal. E é o sonho dele. Brother, 6 meses depois ele estava correndo 15 quilômetros. Então, é muito dessa questão aí, aguerrido, né? Ter paciência, eu acho que isso também... Né? O cara corre 20 quilômetros, eu já fico pensando assim, quando eu começo a correr, cara... Já começa a dar aquela dor de facão do lado, você já está no quilômetro 3, já no 5 você para beber uma água. Tem que ter um preparo emocional e psicológico muito forte para se exercitar, né? Mas eu queria escutar um pouquinho de falando aí, você estava falando agora de mercado imobiliário. Você já deixou claro aí que esse movimento que você fez de sair do esporte para entrar, né, no mercado de edificações, do mercado de construção civil, se deu um pouco por conta do seu pai, que você já estava acostumado com isso dentro da sua casa. E também por talvez aí digamos aí um novo renovo, talvez na sua motivação de vida, né? Então, você tinha deixado algo de lá, falou, cara, aqui está a minha oportunidade. Me conta um pouco da história hoje da IDL, que você está aí no mercado há muitos anos, né? A gente se conheceu através de um grande parceiro, que é o Léo. O Léo falou, cara, o Marquinho, fantástico, está no mercado, começou do zero e a gente batendo um papo sempre. Eu falei, cara, nada melhor a gente estar batendo um papo que hoje, então... Me conta um pouco da história da sua empresa hoje, meu amigo. IDL Obras é a empresa que eu fundei junto com meu pai, né? Em 2011 a gente formalizou a empresa IDL Obras, mas ela está atuando desde 94 aqui na região Bragantina através do meu pai, que veio, né, de São Paulo prestar serviço em uma obra aqui em Bragança, ficar numa edícula no fundo da obra que ele estava executando, e aí acabou me trazendo a minha mãe e a minha irmã, que já era nascida. E a partir daí, meu pai conseguiu aí captar mais obras, mais projetos, comprou alguns terrenos na cidade e aí foi construindo o seu patrimônio, graças a Deus. Está muito bem, através desse mercado ele conseguiu o que ele sempre buscou, né? E a partir de 2011, a gente resolveu abrir a IDL Obras para prestar serviço unicamente para uma empresa, na qual a gente já prestava serviço para pessoas que trabalhavam nessa empresa. Ela tinha uma necessidade de mão de obra e não encontrava por qualidade, né? E queria muito que a gente prestasse serviço nessa empresa. A gente acabou abrindo a empresa só para prestar serviço para ela. E a gente está lá até hoje, né? Que legal, cara. É uma multinacional muito importante, né, para o país, para o mundo e para a gente, né? É uma das 10 maiores fornecedoras de sementes do mundo. Para a cidade, principalmente nós também, no nosso município, né, cara? Que é uma empresa japonesa, Sakata, né? Eu posso falar e falo com muito orgulho e muito agradecimento por tudo que a gente já fez junto até hoje, né? A gente está lá até hoje. Como a gente abriu a empresa para prestar serviço para ela, mas já prestava antes, ou seja, a gente tem aí 12 anos de empresa, mas faz 14 anos que a gente presta serviço para a Sakata, porque a gente já prestava serviço através de um outro arquiteto que tinha empresa na época e que prestava serviço e levou a gente
a emitir as notas na época quando a gente não tinha empresa aberta. E de lá para cá a gente veio trabalhando junto, fazendo principalmente obras de alto padrão, até que em um momento eu percebi que a gente tinha uma empresa aberta e a gente podia atender outras empresas também. Aí você teve visão. Tive visão, porque eu falei, a gente já tem um CNPJ, a gente tem colaboradores registrados, a gente tem isso, tem aquilo, então acho que dá para trabalhar em outras empresas também, né? E eu comecei a colocar energia nisso e outras empresas apareceram, né? O Brasília's Business Park, né? A gente também está lá até hoje, aí é o maior condomínio logístico da América Latina, a gente presta serviços lá de manutenção e para várias empresas lá dentro. Empresas e indústrias aqui da cidade, né? Ou seja, a gente tem a Sakata aí, que é uma das 10 maiores fornecedoras de semente do mundo. O BBP, que é o maior condomínio logístico da América Latina. E nós temos a Capricórnio Têxtil, que é uma das terceiras maiores fornecedoras de sementes do mundo. Pô, que legal. Né? Então, de jeans, desculpa, do mundo. Então, para a gente isso é muito importante, né? E a gente continua atendendo casas de alto padrão, claro, com exclusividade de alguns clientes que procuram uma casa com qualidade, né, com segurança, até com atendimento. Até pra praia você vai, né? Porque eu vi você lá em Ilhabela fazendo isso, cumprimentando a turma na rua, você está familiarizado já lá. Sim. Vem da questão vai trabalhar e vai descansar, Marquinhos? Sim, vem da questão da confiança, porque a obra é confiança, é relacionamento, é comportamento, é postura. Então você vai fazer um investimento de 1 milhão, 1,5 milhão em outra cidade, nada melhor e mais tranquilo do que você levar alguém que você sabe que você pode confiar, que você pode colocar a obra na mão, que ela vai tocar, ela vai buscar economia, ela vai buscar qualidade, ela vai dar pós-venda. É relação, né? Então a gente vai para Ilhabela, São Carlos, Atibaia, Mairiporã, Terra Preta, São Paulo, a gente atende bastante. Então a gente vai sim para alguns projetos exclusivos, a gente atende, né? Sempre um prazer muito grande quando a gente é chamado a fazer obras grandes, porque a gente entende essa necessidade de ter alguém de confiança à frente de projetos importantes, né? E hoje a gente continua atendendo obras de alto padrão aqui na região, em todos os condomínios da cidade. Acredito, a gente já tenha feito obra, a não ser os que foram lançados recentemente, que ainda tem poucas obras, né? E é um trabalho muito legal que a gente faz lá na empresa. Você atende B2B, B2C, né? Você estava me dizendo. Sim, mas isso. Hoje B2C. B2B e B2C. Mas a gente atende, eu acredito que 60% B2C, 40% B2B. Que legal. No começo era um pouquinho diferente isso, né? Era o contrário, não era? Era o contrário. Você trabalhava mais com B2B, né? E foi pegando esse mercado que é grandioso. Você só faz a parte... Só não, né? Você faz com excelência a parte de execução de obras. O que acontece que é diferente hoje na IDL, né? Se você vai fazer a sua casa hoje, você tem algumas opções de contratação. Por exemplo, você pode contratar a mão de obra, a construção da tua casa de forma global, que ela vai contemplar o material, a mão de obra, a gestão. Tá. Você pode contratar os pedreiros avulso, o empreiteiro avulso, e você ter que pegar o seu carrinho e levar cimento lá na obra toda vez que falta, por conta de falta de planejamento, de organização, de mensuração. Você começa a obra, não sabe quanto vai gastar lá no final, né? Você pode contratar alguém só para administrar a tua obra. Nós fazemos a administração completa da obra e a execução. Nós não contemplamos material na nossa obra hoje, mas a gente faz a cotação e a compra buscando o máximo de economia para você. Nós não ganhamos a porcentagem do que você vai gastar. Nós buscamos realmente a cotação e tudo que tiver de economia fica no seu bolso. Nós vamos cobrar a nossa mão de obra, né, do nosso time para executar e gerenciar aquela tua obra inteirinha, te dando a garantia dos 5 anos em contrato, por mais que seja legalmente isso exista, as pessoas não sabem e não exercem esse direito porque o mercado acaba não oferecendo, é muito informal, né? Então, o relacionamento com as pessoas, né? Os nossos clientes, eles acabam se tornando amigos, parceiros. E a gente trabalha o marketing de indicação praticamente, porque hoje a gente nunca abriu um departamento de marketing, por exemplo. A gente nunca contratou um comercial, porque as indicações sempre foram muito fortes. E foram indicações que, você procura a empresa que ela vai te atender. O preço dela não é igual ao do mercado, tá acima, mas eu tenho certeza que você não vai ter dor de cabeça. Eu tenho certeza que você vai ligar o telefone, vai ser atendido. Se der um problema depois, eles vão lá resolver. Você não vai ter custo, você não vai ter problema com isso. Essa é uma diferença muito grande. E que eu falo muito... E custa também, né, Marquinhos? Custa você estar à disposição muito, 24 horas do cliente. Muito. Né? Custa você entregar um serviço de qualidade. Demais. E o que eu mais falo para os clientes, Joel, é que o caro, ele é muito esperto. Ele anda a todo momento disfarçado de barato.
As pessoas, elas têm muita dificuldade de mensurar orçamentos e às vezes acabam olhando o preço, mas lá no final a conta é muito maior do que se tivesse feito com uma empresa como a IDL, por exemplo, entendeu? Porque inicialmente você tem uma alegria quando você pega um orçamento e vê um preço mais baixo. Mas o período que você vai ficar triste, frustrado, deprimido, é muito longo, é muito grande. Eu sei o que é isso, cara. Né? Eu sei o que é isso não na prática. Mas então, a sugestão que eu faço, cara, fique talvez um pouquinho mais ansioso e faça um investimento um pouquinho mais alto, mas passe décadas, anos feliz depois com uma obra que vai ter durabilidade, que vai ter resistência, né? Que vai ter uma essência, uma alma, um funcionamento realmente assertivo, né? Não um pacote de presente que é aquela obra bonita por fora, mas quando ela funciona, ela é totalmente não conforme, ela é totalmente deficitária, e aí o mercado de reforma cresce por isso. E você também, às vezes, tem mais trabalho, a reputação vai ficar ruim no mercado, né? Sim. Mas, enfim, galera, queria falar com você que está gostando desse conteúdo, que está gostando desse bate-papo, Marquinhos aqui com a gente, super bacana. Curte, comenta, compartilha, dá essa força pra gente, que é muito interessante, tá? Mas vamos lá, Marquinhos, eu estava querendo falar sobre foco e visão contigo, mas já dá para ver que você é um cara super focado e de visão. Você entrou aí ajudando o seu pai, e rapidamente a empresa aumentou, você viu um crescimento no mercado B2C, abraçou isso também, hoje representa o maior faturamento dentro do seu escritório. E você teve que se capacitar lá no início, né, que a gente bateu um papo aqui, e hoje, como é que você faz isso? A gente estava batendo um papo aqui informal, né, fica ligado o pessoal aí da área, você vai abrir um curso de capacitação, né, isso é futuro, depois a gente fala um pouquinho, mas e você, como é que você faz hoje para se capacitar? É óbvio que eu li um super currículo aqui, que tem coisas que eu também não sabia, Marquinhos, cara, terapeuta, coach, a gente vai falar um pouquinho disso, que eu me amarro nesses assuntos. Mas como é que você faz hoje para se capacitar? Você ainda leitura, cursos presenciais, bater papo, network, às vezes num café de negócio que dá para se capacitar também. Como é que você faz hoje, meu amigo? Joel, o que eu tenho para mim, que eu aprendi com um grande mestre... Só um lá dentro. Você acha importante isso? Demais, demais, a todo tempo, a todo momento, né? O que eu aprendi com um grande mestre, né, JRM, que a forma como você faz uma coisa na tua vida, provavelmente você faz todas as outras. Então, seja no esporte, seja no seu relacionamento, Legal. Seja na hora de brincar com seus filhos, Faz seja na hora de sentido, empreender. A gente tem uma tendência a fazer tudo da mesma forma. Uma forma que a gente resolveu fazer, a gente quer levar para todas as outras áreas. Faz sentido pra caramba. Então, quando eu penso em competência, eu vejo assim, eu sempre busquei conhecimento de forma muito mais rápida, né? Eu valorizo muito as formações superiores, os cursos, mas eu sempre busquei informações muito rápidas. Eu fui atrás de um curso técnico porque eu via, são 2 anos. Em 2 anos eu pego tudo que eu puder ali, o que eu não pegar eu pego de informação através de livros, de palestras, de treinamentos, prático, de talvez. cursos, aprendo e coloco para rodar. Eu sempre fui muito em busca desse tipo de conhecimento. Então, há mais de 7 anos que a gente está todos os anos nas maiores feiras de construção do país. Na FEICOM, todo ano a gente está, e eu não falo eu vou lá, a gente leva o nosso time inteiro, a administração inteira, os encarregados, mestre, RH, o financeiro, o almoxarifado, arquiteto, engenheiro, a gente leva todo mundo, por quê? Você precisa estar antenado, saber o que está acontecendo, precisa aprender o que está pegando no mercado, para quando você precisar, você já ter pelo menos noção, ideia, para que você possa sugerir para o seu cliente, né? Talvez seja uma saída que ele tanto procura e você não conhece, Claro. E aí o cliente hoje que tem toda a informação na palma da mão, ele fala, nossa, como assim, né? Um profissional que ele não está atento ao mercado. Então, eu sempre busquei informações e cursos, cara, desde que eu deixei a carreira de atleta profissional, eu busquei muito conhecimento. Então, cursos de curta duração. No Léo, na Finamor Arquitetura, lá os cursos do Léo são extraordinários, gestão de obra eu já fiz com ele. Pequenos cursos de administração eu faço muito. Palestras e treinamentos, cara, eu já perdi a conta de tantos que eu fui voltados a esse nosso mercado, né? E de conhecimento em conhecimento, eu acredito que eu fui formando tudo que eu tenho hoje para ter essa capacidade de estar à frente a grandes projetos residenciais, industriais. Isso me dá uma base muito grande. Porque, primeiro, o conteúdo hoje, ele está de forma muito fácil para as pessoas irem atrás, né? Você consegue o conteúdo, a informação que você quiser na palma da sua mão. Então você consegue o conteúdo e aprender qualquer coisa, cara. Numa semana você consegue aprender qualquer coisa. Por mais que não seja tão profundo assim, você já consegue começar a aprender, colocar em prática e ir atrás para aprender mais e mais. Então eu sempre vi o conhecimento muito fácil para mim,
para mim buscar e praticar. E aí eu busquei focar muito no comportamento, porque não adianta nada, cara, você ter 10 canudos na tua casa, ter conhecimento para espalhar por aí à vontade, mas a tua relação com os teus superiores ou com os seus liderados ser péssima, com a tua esposa, com teus filhos, não adianta nada. Então você começa estudando demais hoje, mas você não sabe vender, você não sabe cobrar, você não sabe pedir, você não sabe agradecer, e isso acaba com qualquer relação. Então, a partir do momento que eu comecei a juntar o autoconhecimento, comportamento, postura, vendas, e a técnica e buscar o que eu precisava no momento que era necessário, eu comecei a unir as duas coisas que eu mais gosto. Aprender, colocar em prática e ensinar. E a nossa empresa trabalha com plano de carreira já há muito tempo. Eu estava falando da sua capacitação, mas você também faz isso com seus colaboradores, Sim. né? Falou que leva todo mundo lá para a feira, mas não é só isso. A gente estava batendo um papo. Conta um pouquinho como é que você trabalha com esse pessoal. Na segunda parte aí dos 12 anos da empresa, né? Aproximadamente há uns 6 anos atrás, a gente começou a perceber uma dor que todo mercado prestador de serviço tinha, que é o quê? Não tem mão de obra. Não tem mão de obra qualificada, não tem pedreiro, não tem pintor, verdade, não tem... cara, a gente está passando por uma crise dessa. Muito. Se você parar numa reunião com 2 profissionais da área, ele vai falar mão de obra tá ruim. E aí, visando isso, e pegando uma frase de Alfredo Rocha, né, que dizia que a empresa que não virar escola, fecha. Isso foi muito forte dentro de mim, que eu já tinha essa questão professoral, de treinamento, de ensinar muito, muito forte dentro de mim. E eu falei, caraca, vamos dar um treinamento aqui de sábado para quem quiser vir, para os ajudantes ou para os pedreiros, e vamos montar um plano de carreira, júnior, pleno e sênior, para ajudante, para pedreiro, para mestre de obras, para encarregado. E quem se interessar, a gente vai dar esse treinamento aqui todo sábado, ensinar como é que monta um gabarito, como que demarca uma obra, como que reboca, como é que faz um forro, como é que faz um gesso, né? E aí, quem se destacar, né, a gente vai promover dentro da empresa e a gente vai investir na nossa mão de obra aqui. Muito bacana. E há 6 anos a gente começou a fazer isso e, cara, assim, foi uma das melhores decisões da nossa vida dentro da empresa, porque as pessoas não vão lembrar do que você fez para elas. Ninguém vai lembrar do que você fez para ela. Ela vai lembrar de como você fez ela se sentir. Legal isso. Muito forte, hein, irmão? Muito. E você pode dar Poderoso. tudo, cara. Você pode dar um bônus de 5 mil lá pro final do ano do pedreiro, você pode dar... Mas como ela se sente pode ser infinitamente, né? Não adianta. Você pode dar tudo. Você pode dar uma viagem para a família dele, uma TV de 10 polegadas. Chega na obra no meio de todo mundo depois e critica ele abertamente. Ele esquece tudo isso, cara. Ele fica profundamente magoado com você. Então é como as pessoas vão se sentir. E ao contrário, elogia, dá um feedback positivo na frente de todo mundo quando ele fizer algo legal. Isso muda tudo. É aquela história, né? As coisas mais valorosas a gente não consegue comprar. Não. E isso é uma delas, né? Um reconhecimento de um colaborador, né? Uma promoção de colaborador. Você faz faculdade, né? Sim. A galera lá faz faculdade dentro da sua empresa. Então, Sim. como é que você vai se sentir, cara, valorizado, único, né? Isso faz toda a diferença no dia a dia. Você sentiu que, depois de você implementar esses projetos, esses programas dentro da sua empresa, você teve um aumento de produção? Ou o que você sentiu ali na ponta de mudança? A galera foi trabalhar mais leve, mais feliz? Porque, óbvio, você vai se sentir mais valorizado. Mas como é que você sentiu isso mesmo na prática ali? O que muda muito é que no começo, quando a gente começa a empreender ou quando a gente abre uma empresa, a gente já tem muito medo de não dar certo. Você ouve falando que empresa cresce, que a maioria das empresas quebra em 3, em 5 anos. Você vê nego abrindo falência, você vê nego devendo, você vê de tudo. Então você tem muito medo. E uma grande tendência para quem não tem maturidade é você fazer uma liderança por tensão, por medo, por cobrança, né? Muito forte, com um relacionamento interno muito ruim, muito pesado dentro da empresa, mas você vai ter resultados financeiros, né? A maioria tem resultado desse jeito. Mas quando você aprende outras coisas e você aprende que é possível ter uma liderança por tesão, por ensinamento, por crescimento junto, por ganha-ganha, você também consegue ter resultados, mas você ganha uma coisa que aí o dinheiro não paga, que é isso que a gente falou, é o reconhecimento, é a alegria. É você encontrar, às vezes, encarregados que trabalharam com a gente ou que trabalham e saber que, cara, aquela mudancinha
que a gente estava pensando em profissionalizar, em treinar internamente, em formar ali dentro de casa, ele mudou a geração da família do cara inteira. É verdade, né, irmão? Como ele mudou? Ele mudou porque quando ele começou a estudar, ele gostou. Quando ele viu que ele estudou, ele aprendeu e foi promovido, ele gostou ainda mais. Quando ele foi promovido, ele, por conta própria, resolveu estudar fora. Aí ele resolveu fazer engenharia civil, ele resolveu fazer edificações. Aí a empresa pegou, a nossa empresa e falou, ok, cara, a gente não tem a condição de pagar integralmente seu curso, mas 50% da sua faculdade a gente vai pagar. E o carro da empresa a gente te dá para você se você não tiver condição. Beleza? Cara, primeira, já fecharam, 2 meninos já... Pô, que legal. Entraram, começaram e foram cursar, se formaram em edificações. Um deles está fazendo engenharia hoje, continua com a gente. Trabalha com você. Trabalha comigo. Que legal. Cara, e você também, a gente tem que saber para quem dá oportunidade. Uma vez eu vi uma frase e ainda sempre escuto, cara, e às vezes ela faz parte do meu dia a dia, porque ajuda não é para quem precisa, mas é para quem quer. Para quem quer. Porque tem um monte de gente precisando, mas são os poucos que querem. Sim. Porque querer envolve o que a gente acabou de falar: Sim. foco, renúncia, Sim. Estudo, ter que aprender notebook ali, abrir, aprender coisas que você não sabe, Uhum. né? Se preparar, né, para sempre para ter isso. Irmão, em tudo isso que a gente tá falando, cara, dá pra perceber que você tem uma mentalidade muito forte. Pra caramba, né? Desde moleque, aí você teve esses desafios aí de ter que migrar de profissão e né, uma bola redonda, de fazer um gol no ângulo, de repente você tava ali estudando edificações, cara, né? Dividindo, eu não sei como é que foi a sua vida aí, como é a sua vida no trabalho com o seu pai, mas geralmente os amigos que eu tenho, uns se dão super bem, ou alguns não. Então é um desafio também trabalhar com família, né? E como eu disse, dá para perceber que você tem uma mente, cara, muito focada, tem visão, tem determinado. Pergunta, como é que você faz aí, né? Se você não é nem só para você. O que você acha dessa? Como é que o empresário ele precisa ter essa mentalidade forte, né? Ele como a gente acabou de falar, né? Essa resiliência, o medo permeia, a resiliência permeia. Se eu não fechar esse contrato agora, como é que eu vou pagar a turma mês que vem? Sim. E se eu não fechar esse contrato agora, como é que eu vou Então, muitas vezes, você inicia um mês só com a fé. Sim. Isso já é, para mim, já é tudo. Né? O que você precisa fazer nesse momento é aprender a confiar, porque você tem que ter um caminhão de conta para pagar dia 30, mas você tem que ter a fé que o negócio vai chegar lá. Óbvio que fé sozinha não é nada. E a gente aqui não está falando de religião mesmo, porque isso é um capítulo à parte. Mas tem que trabalhar, né? A gente tem que acordar às 6 horas da manhã e dormir 10 horas da noite. Eu nunca deixei, né, de honrar meus compromissos por conta de medo. A coisa sempre vem, né? Mas precisa ter uma mente forte, cara. E com base nisso, cara, você faz hoje o quê? A gente sabe que eu já ouvi falar aqui que você é terapeuta, a gente falou aqui que você é coach. Eu queria entender com você como é que você hoje faz, né, para deixar sua mente um pouco mais forte, né, para ajustar ela, né, porque a gente sabe que lá no passado você é um cara resiliente, essas características às vezes permeiam, mas que às vezes dá uma desequilibrada. Eu mesmo passei por isso em alguns momentos atrás e graças a Deus voltamos mais fortes. Mas como é que você faz hoje para manter essa mente forte? É espiritualidade, é terapia, é um esporte? Como é que você faz isso, cara? E se você acha que isso é importante também, sempre. Sim. Pegando um gancho primeiro, aquilo que você falou, né? Que muitas pessoas, elas não têm a competência, às vezes, de escolher, né? Liderados para poder investir. E aí elas se frustram, porque elas saem investindo em todo mundo, alguns não dão resultado e ela para de fazer aquilo porque acha que as pessoas são ingratas, né? Então, na verdade, o reconhecimento, né, encontrar os talentos também é uma competência que você pode trabalhar. Então, não ache que você tem que investir, as pessoas têm que dar resultado, né? Parte de você, primeiramente. Animal, e é por isso cara, que até hoje forte, o nosso encanador é o nosso encarregado, coordenador de obras hoje, né? O nosso pedreiro é o nosso mestre de obras lá hoje. Então, isso faz toda a diferença. Os caras vestem a camisa. Então, uma coisa é você precisar do cara às 11 da noite, falar para ele que você vai pagar 100% de hora extra e ele tem que pensar. Ele fala, não sei se eu vou, porque não sei se esse dinheiro vale a pena, a hora extra, né? Ainda vai ter um monte de desconto da minha folha, né? Tô aqui assistindo o jogo agora.
Cara, mas quando você tá junto e você fornece isso, essa possibilidade de crescimento através do trabalho, meu amigo, você não precisa falar 2 vezes, você chama o cara e ele tá junto contigo, ele se oferece. Isso que eu ia Se ele falar. sabe que você tá precisando, ele vai lá sem você pedir. E se você falar que vai pagar, ele fala, você tá de sacanagem, né? É, Você tá eu de... sei. Cara, é uma coisa incrível isso que acontece. Isso é maravilhoso, Joel. É porque você olha o Maravilhoso. fator humano, cara. E a gente sempre Muito. fala isso. Muito. O Café de Negócios já foi nosso evento, justamente por isso. É entender, capacitar as pessoas que estão começando de algum momento, que às vezes não tem oportunidade de estar junto com o Marquinhos, que tem um conhecimento, tem essa história. Pô, e lá a gente se conecta com pessoas que também estão começando, que eu acho que também tem muito a nos ensinar, né, irmão? Que às vezes a gente está... Cara, os nossos dias não são fáceis. Eu tô acabando de falar de ter uma mentalidade forte, realizadora. Mas não é todo dia que você acorda bem. Não. Só que sua lista de funções continua a mesma. E às vezes naquele dia tá até maior. E é um dia que você já acorda, putz, 5h30 da manhã, cara, eu tenho que... Putz, hoje eu tenho minha última reunião 8 horas da noite. Sim. Você já sabe, cara... Acontece isso com você. Sim. O que você faz pra ter essa mentalidade? Esse cara falou, não, é por algo maior. A gente tava batendo papo esses dias, né? De extrema importância. Você perguntou se era importante, isso é essencial, né? E aí muito se fala em motivação, né? Deve existir a motivação, que na verdade é o motivo pelo qual você está fazendo aquilo. Mas quem bate na motivação é a disciplina. E aí você traz do esporte, traz da sua característica, da sua personalidade, de onde você quiser, ou você aprende a ter. É a disciplina que faz a diferença, porque vai ter dia que você não vai estar motivado. Tem dia que você vai estar querendo chorar, você vai estar querendo desistir, você quer dormir mais cedo para ver se aquele problema acaba quando você acorda, ele já passou. Você não quer ver ninguém porque você tá até com vergonha de tanto problema que você tá tendo, você tem medo até das pessoas verem na sua cara que você tá mal, né? Claro. Então você quer se esconder de tudo quanto é jeito. Então a motivação ela tem que existir, mas é a disciplina. Então é mesmo tudo falando para você não fazer, te puxando para um lado, é quando você pega e de alguma maneira você se arrasta e faz, é onde você supera. Eu sei, cara. Isso é muito difícil, é muito profundo e forte. É tudo e todo mundo falando para você não fazer aquilo, deixar para lá, procrastinar e você de algum jeito pegar você mesmo pelo colarinho, levar Eu e fazer. sei. A energia, a força que aquilo traz quando você termina de fazer... Com autossatisfação, né, Cara, você sente uma coisa que você fala, eu sou foda para caralho. Né? É muito legal o que você tá falando. Isso tem que ser feito. E aí, Joel, vem uma outra coisa que é você se conhecer, que traz o entendimento. O que suga a sua energia? É você entender o que tira a sua energia. São os problemas de relacionamento? É a falta de dinheiro? É os problemas que você não tem controle? É a falta de controle que tira energia? É a falta de entrega da obra? É do prazo? É a falta do quê? É alguma coisa que te tira a energia, te suga, que te bota para baixo. E o que repõe essa energia? O que você faz dentro do seu trabalho ou fora que levanta a sua energia? Então, quando você começa a aprender sobre o que deságua a sua força e o que te renova, você começa a ter estratégias para ficar muito mais em alta do que em baixa. E quando ficar em baixa, se levantar o mais rápido possível. Porque a gente vai ficar, cara... O empresário que fala que nunca pensou em desistir, cara... Ou ele não existe, ou ele tá muito bem escondido. Porque, cara, eu confesso... Já pensou, Marquinhos? Muito. Agora, brother. Eu já pensei muito em desistir. Eu penso diversas vezes em desistir. Eu tenho medo para caralho. Muito. Eu sou um cara extremamente medroso. Só que aí, quando eu percebo que eu tenho medo, eu passo na primeira biblioteca aparecendo na minha frente, ou loja, eu compro 5, 6 livros que tá escrito medo, cara. Como encarar seu medo, como vencer o seu medo, lide com o seu medo, dance com o seu medo, enfrente os seus medos, aprenda a viver com medo. E eu vou ficar naquilo, cara, até eu entender por que eu tenho medo, por que eu tenho medo. Então, isso faz muita diferença, não desistir de achar. E quando eu li T. Harv Eker, né, Os Segredos da Mente Milionária, e ele fala que quando algo não tá dando certo na sua vida, é simplesmente porque ainda tem alguma informação que você não tem, que você não sabe. Isso é simples, ou seja, enquanto eu não achar essa informação, eu não vou parar de procurar. Então, acontece. A curiosidade, né, cara? Isso daí muito, nato, cara. Né, em você. E a segunda parte, Joel, que vai fazer muita diferença na vida do empresário, do empreendedor, para não deixar ele desistir, é ele ser vulnerável, de fato. Ser vulnerável não é você falar dos seus problemas, das suas dificuldades para qualquer um. É você ter o seu círculo de confiança, a sua esposa, seu sócio, sua esposa, seu marido, né, seus filhos, pessoas que você confia muito, cara, e falar verdadeiramente. Falar, cara,
eu tô fazendo aquele trabalho, eu tô fazendo aquilo, mas eu já tô tomando prejuízo, eu tô com medo disso quebrar a minha empresa. Cara, eu tô na quarta obra e eu nunca acabo a obra e eu continuo tendo prejuízo. Eu pego a obra, o dinheiro some, toda obra eu tô tendo briga com o cliente, por isso, aquilo. Isso me consome, eu não durmo, eu fico preocupado, eu fico com medo, eu tenho medo de tomar uma ação trabalhista. Eu vivo em pânico, em medo. O cara não fala isso pra ninguém, ele tem medo de que as pessoas olhem ele como fraco, frágil, como incompetente. Cara, a nossa força vem dessa vulnerabilidade, dos nossos medos e fraquezas também. Só que nós, principalmente homens, né, e as mulheres ensinam isso pra gente muito, a gente tem que ser mais humanos conosco, mais vulneráveis, mais sensíveis, né? E conversar sobre coisas que a gente sente até um choque, que a gente tem medo de falar, sabe? Eu escutei 2 frases uma vez que fazem muito sentido, 2 que eu carrego até hoje, bem simples. Uma delas é se sentir confortável no desconfortável. Isso é fundamental, brother, porque o mundo tá caindo, aquela nota que você esperava que aquele dia o cara, pô, já deu problema no financeiro que só vou depositar daqui a 15 dias. O quê? Você tem folha de pagamento para pagar, você tem aluguel para pagar, né? Você tem... Cara, e aí o que você vai fazer? Então, estou dando uma parte financeira. No mesmo dia, já aquele contrato que estava na esteira acabou saindo por conta de tal coisa. Tem dias que são assim, né? E se você se ficar, né? Como eu posso dizer? Se você definir o seu dia ou a sua empresa por aquilo que acontece, cara, você vai ficar arrasado, né? Então, a gente, como empresário, tem que... Eu peguei isso para mim e eu aprendi a não mais sofrer, de certa forma, né? Vou me sentir confortável, porque não sou só assim. Essa é uma frase que eu escutei, cara, eu falei, cara, faz muito sentido. E outra frase que eu escutei, isso mais pro lado pessoal, que é: não se leve tão a sério. A gente tem mania de levar muito a sério, né? Então, por exemplo, eu não te levo a sério. Estamos aqui rindo, estamos falando. Mas muitas vezes eu falando as mesmas coisas que você está falando para mim, eu me levo a sério. Eu não, João, que isso? Assim, não. Você devia ter feito tal coisa. Cara, então você foi burro de fazer tal coisa. E não é assim, né? A gente, se você olhar para trás, a gente tem crescendo, né? Tem feito coisas significativas. Mas existe esse fantasminha, Joel, e aquilo, acho que vem de frente até que você está me falando, da autossabotador, não, você não vai conseguir. Cara, não, isso é muito grande para vocês, não sei o quê. E quando você me falou, eu percebi muito isso, que nós temos que, muitas vezes, nos olhar de fora, pegar, para com isso, pegar pelo colarinho, nos levar até ali para poder fazer aquilo que você mesmo estava dando uma de autossabotador, e quando você concluir aquela tarefa, você... Cara, tchau, autossabotador. E ele vai continuar falando ali. Ele não vai sair dali, mas você sabe que não é real. Não, quanto mais você faz isso, mais você fortalece o seu eu verdadeiro, você tá me entendendo, né, cara? Eu tô te dizendo. E aí eu acho que é disso que a gente vai vencer no dia a dia, né? Essas pequenas vitóriazinhas aí, né? Sim. Cara, e essa questão da desistência, ela permeia, né? O que você tá me falando, eu já aprendi um pouquinho, andar de mão dada com medo, com as nossas vulnerabilidades, porque elas existem, né? Aceita, pô. Aceita que dói menos, né? E outra coisa, eu sempre falo isso também, cara. Coisas desafiadoras, elas estão acontecendo, elas são reais, né? Um contrato não vai chegar, vai deixar de fazer um pagamento aqui e ali, né? Um cliente que estava na esteira vai sair, pô, João, arrumei ali já consegui um valor que eu precisava no momento. Cara, tudo bem. Mas a gente tem que entender que... coisas boas também estão acontecendo ao mesmo tempo, que não só são coisas desafiadoras. Então, ter um foco nas coisas boas, né, Marquinhos? O que você acha, mozão? A todo tempo, né? E aí, nessa desistência, o que mantém? Mantém a força e a fé e continuar acreditando naquilo que você queria quando você abriu o seu negócio. O que você queria? A gente esquece, né? E pensar em sempre olhar para trás. Como é que você estava quando você começou? O que você imaginava? Né? E como é que você está agora? Né? Fazer essa comparação contigo mesmo. Um exercício, né? Um exercício de comparação com você mesmo, né? Olhar para você a todo tempo, né? E se for necessário se recolher um pouquinho, esconder um pouquinho, não tem problema nenhum. Se é para fechar a porta do banheiro e chorar no chuveiro, cara, chora, não tem coisa mais gostosa. É um ambiente seu, seguro. Chora, cara, bota para fora, porque a gente sofre como empresário muito, tem muita responsabilidade, muita gente envolvida, tem famílias, né? Tem uma folha salarial alta que todo mundo está contando com você ali. Você tem que vender, você tem que fazer marketing, você tem que atender, você tem pós-venda, você tem prejuízo, aí você tem lucro, aí você tem algo que achava que ia vir, aí não vem. Tem tudo. Então, todo dia você vive em altos e baixos muito grandes. Então, cara, em tantos altos e baixos,
não é possível que em alguns minutos você não vai querer descansar um pouquinho lá embaixo ou lá em cima. E aí você vai se cobrar entendeu? nesses momentos. Tem que se permitir, né, Joel? Tem que se permitir, nós temos que nos unir mais e fazer isso que você faz, cara, com café de negócios, com a sua consultoria. Isso entrega muito valor, porque é a conexão com as pessoas. O negócio, ela tá num segundo nível. Primeiro, eu confio, acredito em você e vejo que o seu negócio tem a intenção realmente de ajudar. E aí, eu invisto na minha parceria com você e faço negócios com você, porque eu tô muito satisfeito. Porque além de fazer negócios com você, a gente está ajudando a empresários como você ganharem o mercado, que é o que está faltando. Né? O ganha-ganha e a relação de troca. Né? Boa, Marquinhos. Ótimo. E você, cara, eu li aqui no seu currículo, a gente entrar aqui num assunto que eu acho fantástico, eu me amarro. A gente teve aqui os primeiros episódios, a Laera veio aqui e falou de desenvolvimento pessoal e de uma palavra que você falou pra caramba, que eu acho que tem tudo a ver, que é o autoconhecimento. Você falou, se o cara se conhece, você tem que se conhecer para saber o que te faz bem, o que está te gastando sua energia, ou o que te dá energia, né? Que você acabou de falar, isso tem a ver com autoconhecimento. Você aqui, eu li no seu currículo, batemos um papo esses dias, assim, não que eu me espantei, mas acho muito interessante, você se formou em terapeuta, em coach. Como é que levou essa curiosidade? Faz tempo que você se formou? Foi agora? Foi para uma preparação? Gosta de fazer isso? Te fez bem para sua vida? Como é que foi isso, meu irmão? Porque, cara, eu, na verdade, talvez esteja aí numa das minhas caixinhas, meus checkbox aí, futuro, não sei quantos anos, eu gostaria de estudar alguma coisa nesse sentido, psicologia, alguma terapia. Mas para mim, cara, é uma coisa minha, mas eu acho fantástico porque... E ainda mais nos dias de hoje, a gente acabou de falar aí, cara, fora a questão de empresário que você tá me falando tudo aí, de pagar conta, fazer tudo isso, muitas vezes você tem uma das tarefas pessoais dentro de casa, como pai, como filho, como marido, como ex-marido, de pagar conta, de voltar, lavar a roupa. Então, atrelado a isso, o tempo está ficando muito dinâmico. Nós batemos um papo na segunda-feira sobre o episódio que a gente está aqui hoje gravando, parece que foi ontem. Sim. Então, nessa questão de estudo que a gente estava falando com o Léo também, as pessoas têm preguiça de sentar, de entender, de ler, de questionar. Então, eu acredito que, né, a gente está falando sobre vulnerabilidade, eu queria entender com você essa sua busca aí por essa parte terapêutica, de coach, como é que você foi buscar tudo isso? Foi para você? Foi para ensinar? Me conta um pouquinho, meu irmão, que eu acho isso muito interessante. Vendo, né, as minhas incongruências internas, né, e todas essas questões que nós todos passamos, muitas vezes em níveis diferentes, né? Fazem 5 anos, foi em 2018 que eu comecei, e assim como eu disse que a forma como a gente faz uma coisa, a gente quer fazer todas. Então, quando eu percebi essas incongruências, um relacionamento que eu podia ter um relacionamento muito melhor com meu pai, que eu sempre tive um relacionamento mais afastado, nunca de conflito, mas muito afastado. Sério, cara? Me fazia você falta. Me fala, vocês montaram empresa, parecia que o único filho homem. Mas eu sempre senti muita falta dele, de amor, de carinho, de beijo e abraço, né? Que eu o culpava por não ter me dado. Mas a forma como ele aprendeu não foi essa, né? E eu achava que ele tinha que me dar. Não tem como mudar o que ele não tem, né? Não tinha, cara. E eu demorei a aprender isso, e eu culpava ele. Então isso me machucava muito, né? Então desde lá de trás da carreira que eu queria ser um atleta, na verdade eu tava querendo meu pai me dando beijo, né? De parabéns, filho, que você chegou lá, você é um cara importante. Né? É doido isso. Muito legal, cara. E por essa intensidade de fazer as coisas sempre de uma forma parecida, cara, você vai fazer terapia, vai procurar um psicólogo? Não, vou fazer o curso de terapeuta. Eu vou fazer uma formação em coach, eu vou fazer uma formação em analista comportamental para entender toda essa bagaça que tá rolando, que aconteceu comigo. Então foi por isso, eu fui buscar, cara. Para se conhecer. Para me conhecer, e eu buscava os caras que eu gostava muito na época, né? Buscava... Te ajudou, irmão? Demais, né? Demais em todos os sentidos, desde os meus relacionamentos familiares, profissionais, o relacionamento comigo mesmo, assim, é totalmente diferente, né? A gente nunca vai ser melhor do que ninguém por fazer autoconhecimento. As pessoas acham que um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, ele é uma pessoa melhor do que as outras porque ele entende do comportamento humano. Não, todos nós temos nossas bugadas, né? Mas você está muito mais preparado para lidar com aquilo. Você sai muito mais fácil de um buraco quando você sabe que tipo de escada você deve usar para sair dali, né? Então, foi nessa busca, Joel, foi na busca de me entender que eu aprofundei totalmente, adorei esse mercado, juntou essa questão do comportamento para me usar na liderança, né? O coach executivo vem, né, para fazer gestão de lideranças, de lideranças
de cargos mais altos, né? Como encarregados, diretores, Vamos montar uma palestra gestores. dessa sobre café, cara, para os líderes lá. Sim, é extraordinária, é maravilhosa, né? E aí juntou isso ao trabalho que eu faço lá na IDL, que eu tô a todo tempo, né, conectado com pessoas, com clientes, com prospectos, com fornecedores. Me ajudou em todos os sentidos. A gente unificou isso agora e a gente está trazendo esse curso, esse treinamento de um dia para capacitar, né, um treinamento de um dia para quem trabalha nesse meio, para quem é prestador de serviço, para quem é vendedor, para quem é pedreiro, mestre de obras, arquiteto, engenheiro, para quem já está na área, mas quer conhecer outras ferramentas. E a gente vai falar de tudo isso, de como a gente faz, de mensuração de resultado, de processos internos, de aplicação, né, de planilhas de vendas, de marketing digital, de captação de cliente, público-alvo, como agregar valor à sua proposta, como apresentar uma proposta de fato, né? Como montar um plano de carreira dentro da empresa e reconhecer, como fazer análise de perfil comportamental e entender no que cada um tem naturalidade para fazer, né? O que cada um já faz por natureza e aí tem muito mais chance de ter resultados melhores. Então, tudo isso a gente agora está transformando num treinamento de um dia que a gente vai começar ainda esse ano a fazer, né? Uma mistura de tudo isso que eu tenho, né? Do empresariado, né? De tudo que eu aprendi aí na IDL durante esses 12 anos e de todo esse conhecimento que eu tive comportamental, de gestão, de liderança. A gente vai juntar tudo e fazer um treinamento de um dia o mais viável possível para poder agregar essa galera que eu acho que falta muito para eles, muito em termos de conteúdo. Né? Não, assim, o que você está me falando aí mas você também, a prova viva de capacitação funciona demais, né, Marcos? Sim. Você saiu aí 18 anos numa carreira de esporte. Se não fosse a capacitação, hoje você não estaria onde está. Líder, CEO, né? Tem aí vários colaboradores, né, debaixo do seu guarda-chuva, tem essa visão de desenvolvimento dos seus colaboradores. Então, cara, capacitação eu acho que é a chave fundamental para a gente se desenvolver. E em cima disso, né, cara, eu acho que cada dia mais, a gente estava batendo um papo com o Léo aí, né? As pessoas não estão querendo se capacitar e a gente está tendo. Aí eu vejo em todos os setores uma falta de mão de obra qualificada tremenda. Né? Eu imagino no seu setor também. Né? Então, cara, a gente vai fazer, principalmente no setor de serviços, né? De atendimento, enfim. E você buscando esse caminho, cara, eu acho que é o melhor caminho, porque eu penso assim, tá? Por mais que eu capacite esse meu colaborador, por mais que a gente consiga ali, eu estou me sacrificando ali para prosperar. Se ele não fica dentro do meu escritório, ele vai trabalhar em outro, ele vai agregar na vida de outras pessoas ali, vai fazer a diferença onde ele for, né, com sentido de humildade, de tudo que... Você pensa um pouquinho assim também? Nossa, não pode ser egoísta, demais, né, cara? demais. Pelo contrário. Demais, plantar para ir também, né? E se ficar, graças a Deus. E eu vou te contar uma história muito engraçada que ocorreu comigo, né? E eu sempre fui muito intenso, desde pequeno. Então, antes até de começar a carreira de futebol, né, meu pai já queria me colocar para trabalhar, ou seja, sempre acreditou na força do trabalho e ele sim molda o caráter do homem. Eu também acredito muito nisso, né? Eu acredito no trabalho como missão de vida. Através do trabalho você muda muitas vidas, né? Sem pensar somente em lucro, né? Mas como consequência. E quando eu tinha aproximadamente uns 12 anos, abriu um mercadinho novo no bairro. Só que o bairro nunca teve um mercado. Tinha as mercearias, os barzinhos. E quando ele abriu esse mercadinho, começou a dar certo. E um dia ele estava contratando os moleques do bairro, né? Os adolescentes, para entregar aqueles panfletos. Sei. E aí meu pai, que conhecia ele, que tinha feito o mercado, que tinha trabalhado na obra do mercado, falou, pode pegar meu filho lá para entregar panfleto para vocês lá. Na época eu acho que pagava R$20 por dia, cara. Cheguei na loja, fui lá, sei que é filho do Zinho, né? Falei, sou eu mesmo. Toma aqui um pacote de 500 folder panfleto, né? Para você entregar, você vai entregar aqui no bairro, aqui em cima, que na época era na Vila Mota e ali na Vila Garcia. Você vai entregar, aí você termina, amanhã você vem aqui, pega outro pacote, no final do dia eu te pago, você vai lá, leva. Mas, né, trabalhando com adolescente, criança, moleque, a gente sabe que existe isso, eles falam, mas não é para jogar papel no lixo, não é para jogar no bueiro, que senão você não vai receber. Isso nunca passou pela minha cabeça, eu sempre fui muito correto, né, em tudo assim. O medo também me fez isso. Cara, eu peguei e saí entregando numa volúpia, numa pegada. Eu já era atleta, eu jogava desde 7 anos já. Lateral forte, saí ali entregando. Cara, cheguei lá no meio da tarde, já logo depois do almoço.
Fui lá, né, para receber meus R$ 20, feliz da vida, né, e doido para receber o reconhecimento. O cara fala, poxa, bom, hein? O Rapidinho. cara entregou tudo, que legal. Cara, Ele esse desconfiou. cara me deu um esporro, não me pagou Caraca, irmão, por quê? e falou que eu não precisava nem voltar mais. Ele achou que você tinha jogado fora tão rápido? Ele falou que eu joguei tudo fora, cara. Ele falou que eu joguei tudo fora, cara. Eu falei, meu Deus, velho. E eu fiquei triste pra caramba, né? mano. Porque eu fui lá doido pra pegar meu troféu, né? Que Caraca, entreguei mano. rápido, fiz tudo. A Eu entreguei. expectativa, né, mano? Cara, eu sempre fui tão politicamente correto assim, por medo. O medo também faz isso comigo, sabe? Claro. Que eu não entregava nem 2 por casa, velho. Era um. Era um por correto. casa, tudo direitinho, beleza. Corri lá, o cara. Que né? decepção, hein, Marqueira? Que decepção, mas e aí? É. Não existe essa justiça muitas vezes que a gente acha que tem que ter, né? Existe o aprendizado, ou seja, eu já era um intraempreendedor, eu já empreendia no CNPJ de outra pessoa. Aí cabe ao mundo, aos negócios, aos empresários. Se ele tivesse uma visão sistêmica, se ele conhecesse de pessoas, se ele talvez tivesse acreditado em mim, tivesse investido em mim, talvez eu já seria o maior sócio dele. Eu podia ser o melhor gerente dele de mercados, ele podia ter uma rede gigantesca de mercado. Ele olhou pelo lado negativo da coisa e pejorativo. Entendeu? Eu perdi? Claro que não. Aquele dinheiro eu perdi, não. Aquilo reforçou ainda mais meus valores, meus princípios, né? Porque eu nunca deixei de continuar fazendo as coisas corretas, porque eu continuo acreditando que sim, cara, o que se faz, se paga, seja na hora, seja depois, não tem acredito. problema. A minha eu faço. Eu vi uma frase de um history hoje assim, aqui se faz, aqui se paga. Muito, muito inteligente essa pessoa. Ó, cara, a gente tá quase chegando aqui nos finalmente, mas você que tá gostando desse conteúdo, dá uma força pra gente, comenta, faz alguma pergunta, compartilha, curte aí, que é um conteúdo bacana para vocês poderem aplicar no dia a dia, né? E saber, né, que funciona, dá certo, né? A gente tem falado aí sobre capacitação, desenvolvimento pessoal, e eu, Marquinho, aqui é uma história na prática que tudo isso funciona, não tem para onde correr, não vai dar certo. Marquinho tá aqui para provar isso. Mas vamos lá, Marquinho, eu queria entender aqui com você agora, a gente está chegando aqui nos finalmente, eu queria te fazer uma pergunta aí para você deixar um recado para as pessoas que estão nos ouvindo. A gente falou pra caramba de empreendedorismo, a gente falou aí de capacitação, a gente falou de autoconhecimento, desenvolvimento, a gente falou da IDL Obras, que faz um serviço super diferenciado no mercado, que é um mercado amplo que nós temos, então parabéns aí por tudo. Eu queria que você deixasse um recado para quem está ouvindo agora, que está pensando em empreender, está pensando em abrir o nosso negócio. O que você tem de dizer para essa galera aí, meu amigo? Bacana, bacana demais. Pergunta. Agradecer já de antemão você pelo convite, esse bate-papo bacana, enriquecedor, né? A gente troca e quando a gente entrega, a gente recebe muito mais. É isso aí. Viu? O que eu tenho para dizer é que você que está fazendo gestão da tua empresa, do teu negócio, você que tem um pequeno negócio, você que tem um negócio que é só você mesmo, é muito importante você tomar cuidado com as comparações. Que hoje é muito fácil a gente fazer comparações com pessoas que estão há muito mais anos, que estão há mais anos no mercado que a gente, que estão tendo já resultados de décadas de plantio, de pessoas que já estão numa condição financeira maior do que a que você está no momento. Respeite a sua história, respeite o seu processo, respeite as suas limitações, as suas competências. Faça uma comparação com você mesmo, né? Seja humilde, seja vulnerável e peça ajuda das pessoas que você confia. Conte dos seus problemas para as pessoas que querem o seu bem, que querem ver você crescer, que com certeza você vai achar a saída, né? Tá tudo bem se você pensa em desistir, mas não desista. Acredita naquilo que você acreditava quando você começou o seu negócio. Conte sempre com pessoas que têm algo a oferecer. Ande com pessoas que estão caminhando para caminhos que você também deseja chegar. Não adianta, muitas vezes, você caminhar ao lado de pessoas que estão querendo coisas totalmente diferentes das suas, porque esse tipo de energia vai atrapalhar a sua caminhada, né? Você já deve ter visto que você é a média das 5 pessoas que você anda, isso é muito real, né? Então, se você quer dar um pulo na sua carreira, se você quer dar um salto aí no que você está fazendo, mude a sua rede de contatos, mude os ambientes em que você anda presenciando. Então, isso vai fazer muita diferença na sua vida. O empresário no Brasil, ele realmente é um guerreiro, ele é um líder, ele nasceu já com uma tendência a desistir, porque aqui não é fácil, não é.
Mas se você tiver um propósito maior do que o dinheiro, se você quiser fazer um negócio que ele avance gerações, você vai ver que a força para não desistir, a força para continuar, para vencer, ela é muito maior, porque você vai acabar tocando muito mais pessoas, você vai poder transformar realmente a vida de quem trabalha com você, de quem se relaciona com você através do seu trabalho. E aí o negócio ganha muito mais força, a sua motivação e a sua disciplina vão estar em ascendência a todo tempo, porque existem coisas bem maiores do que o dinheiro por trás do motivo que levou você a empreender. Então, confia, dá o passo que Deus dá ao chão, se conecte com pessoas assim como o Joel, como o pessoal aí do podcast, que eu tenho certeza que você vai chegar mais longe. Boa, Marquinhos. É isso aí, aplausos, Marquinhos. Parabéns, irmão. Obrigado. Opa, show de bola. Show de bola. Marquinhos, eu vou chegando aqui nas minhas considerações finais. Primeiro, de verdade, irmão, puto, passou rápido, né? Falei pra você que passa muito rápido. A gente fala mais do que maritaca, né? A gente não para de falar também. Então, eu falei pra você que ia passar rápido, cara. Obrigado pelo bate-papo, obrigado por deixar a gente conhecer um pouquinho mais de você, por expor um pouco da sua história, por agregar na vida da galera que está lá do outro lado, que também às vezes está no processo vou, não vou, estou passando por isso. Então, funciona, está validado. Gratidão mesmo, meu parceiro. Opa, eu que agradeço. Queria falar com você aqui agora. Em primeiro lugar, obrigado pela sua audiência até aqui. Curtiu, comenta, compartilha, dá essa força pra gente. Nossa ideia é realmente ajudar vocês, né, com conteúdo aí de qualidade, experiências e empreendedorismo. Quero deixar aqui uma frase para vocês que a gente sempre costuma falar, você que trabalha com vendas e vendas consultivas, é preciso entender para poder atender o seu cliente. Então, vamos tentar entender o que esse cliente precisa antes de ofertar qualquer solução para ele. Esse é o desafio. E por último, continue e sempre confie em Deus. Independente de qualquer coisa, esse é o caminho, é ter paciência e acreditar. Vamos juntos. Eu queria deixar aqui agora o meu agradecimento aos nossos parceiros, né, que têm acreditado nesse nosso projeto. Nós já estamos no nosso 3º episódio. Eu queria agradecer a Gia Autoescola, a JC Esquadrias, Soberana Atacarejo, Bragança Veículos, JB Consultoria, pensou em consórcio, que é um crédito bacana, fala com o pessoal. E também fazer um agradecimento especial ao Binho Estúdio, o maior e melhor estúdio de podcast da nossa região. Você que está pensando em fazer um programa como esse, o estúdio aqui é completo, muito bacana, né? Vídeos políticos, vem aqui, fala com o Binho que você tem a melhor solução. Beleza? Vamos juntos, obrigado mais uma vez pelo carinho, por nos acompanhar e vamos juntos, galera. Um abraço.